Os estudiosos assíduos da profecia de Daniel já se depararam com um personagem muito intrigante que é mencionado apenas 3 vezes em toda a Escritura. Ao bater o olho na descrição desse personagem, nós já o identificamos como sendo Deus, o Criador de todas as coisas. Estou falando do Ancião de Dias, descrito na profecia de Daniel, no capítulo 7. Nessa profecia, por 3 ocasiões, Daniel registra alguém chamando-o de Ancião de Dias, como vocês podem ver em Daniel capítulo 7, 9, Daniel capítulo 7, 13 e Daniel capítulo 7, verso 22. Mas o que nos deixa mais intrigados ao estudar sobre este assunto é que Daniel, embora ele seja o único no cânon bíblico a usar esta expressão, existe um outro escritor também que não é bíblico, mas que ele usa essa expressão. E usa essa expressão 9 vezes. Eu estou falando de Enoque, Hanor. Quando eu fui pesquisar aqui no módulo de Hanor, como vocês podem ver que eu tenho aqui, eu digitei a palavra ancião e o resultado foi Enoque capítulo 46, 47, 48, 54, 58, 72, 70, né? No capítulo 70 aparecem 1, 2, 3, 4 referências. Então você encontra 9 vezes essa expressão no livro bíblico não, né? No livro apócrifo de Hanor, de Enoque. E no livro bíblico de Daniel, né? Nas escrituras você acha 3 vezes essa expressão. O que nós vamos fazer nesse vídeo é fazer uma comparação dos 2 textos e ver se a gente consegue tirar um denominador comum, alguma informação útil. Por quê? Porque a profecia de Daniel, ela está falando sobre coisas que irão acontecer no cenário da Terra, coisas que já aconteceram e que irão acontecer. Para nós entrarmos bem no contexto, já que o capítulo é pequenininho, tem só 12 versículos, né? Capítulo 7 tem 12 versículos. Nós vamos então ver o que estava acontecendo e vamos ler aqui, né? E vamos fazer o comparativo aqui com o livro de Enoque, ok? No livro de Enoque nós não vamos pegar todos os contextos, mas de Daniel, inicialmente nós vamos pegar aqui. Aqui nós temos a Bíblia, tá? ACF, Almeida Corrigida Revisada Fiel, texto original, de 2007. E nós vamos aqui, ó, eu tô com o livro de Enoque, tá? Aberto. Essa referência aqui é do livro de Enoque. Mas também, para vocês que não têm esse aplicativo, que vocês também queiram ter acesso ao livro de Enoque, na Google Play vocês podem lá, né, baixar o livro, tá? Na seção de livros. Então aqui eu já tenho, né, o livro de Enoque, vocês podem ver, tá? Por John Carter. E aí, olha, tá aqui, ó, capítulo 46. Eu já até fiz algumas anotações. Eu vou ler por aqui porque aqui não tem erro ortográfico, como tem lá no módulo, né? No módulo você vai ver vários erros ortográficos. Esse aqui, ele não tem esses erros ortográficos, né? Foi mais esmerada a produção desse aqui. Mas o texto é basicamente o mesmo. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma gravura, tá? Da descrição do Antigo de Dias. Vamos ver o que se trata desse Antigo de Dias. Talvez você não conhece, você não está familiarizado com esta expressão, e aí nós vamos estar falando. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visão da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, o rei era Beltesazar, Daniel, né, profeta de Deus, ele teve um sonho e ele escreveu esse sonho, tá? E a gente vai ver o que está escrito nesse sonho aqui. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um grande mar. Isso aqui é uma referência do livro de Apocalipse, tá?
Depois destas coisas, Apocalipse 7:1. Vi 4 anjos que sopravam os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós não vamos focar nisso agora, mas a correlação disso que Daniel está falando, dos 4 ventos, é exatamente Apocalipse, ok? Um dia nós vamos fazer esse paralelo aí para vocês entenderem o que é esse vento e o que é esse como falou aqui, ó, grande mar, ok? Grande mar. Mas aqui é simples, aqui já dá para entender o que é o grande mar quando a gente vai ver o que sai nele. Vamos lá. E 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Então, já que a ideia aqui não é aprofundar nas criaturas, né, e nem provar biblicamente por que essas criaturas elas são o que elas são, né? No caso, governos, potências mundiais, né? E o mar aqui representa a humanidade. Então nós vamos logo já falar para vocês, em uma outra ocasião, quando a gente for fazer o estudo detalhado das feras, aí sim a gente vai entrar com força nisso aqui. Então Daniel ele vê 4 criaturas saindo do mar, ou seja, 4 criaturas, 4 impérios que se levantaria da humanidade, ok? O mar sendo a humanidade, os animais sendo impérios, governos. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Bom, aqui vai estar falando do leão, aqui vai estar falando do urso, né? Aqui vai estar falando do leopardo, e aqui vai estar falando também de uma fera terrível. Não vamos focar muito nisso, porque senão a gente vai tirar muito foco do estudo. Depois essa fera, a quarta fera, né? A terrível, quando ela se levanta, essa é interessante nós lermos. Depois disso, continuei olhando na visão da noite, e eis o quarto animal. Bom, até então Daniel tinha visto um leão alado, um urso e um leopardo alado com 4 cabeças. Essas profecias têm seu cumprimento com 4 potências mundiais, né? Primeiro Babilônia, com o rei Nabucodonosor, né? Sendo a cabeça de leão, o leão em si alado, né? Depois você vai ter o urso, tá? Que tinha na sua boca costelas, que representa o império da Pérsia e da Média, que governaram o mundo por um período. Depois você tem o leopardo com 4 cabeças, que representa o governo da Grécia, né? O império da Grécia, que foi dividido por 4 grandes generais depois da morte de Alexandre o Grande. Ele tinha asas, porque além do leopardo ser um animal ágil, né? Ele ainda voava, ou seja, a expansão do território helenístico foi o mais rápido de todos. E depois foi sucedido por 4 generais, que são as 4 cabeças desta fera. E aí depois chegamos a esse ponto, a quarta criatura, que representa Roma inicialmente, mas ela é diferente de todos, ela não representa apenas o governo romano. Isso que é o diferencial desta fera. Depois disto, continuei olhando na visão da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, a qual tinha dentes grandes de ferro. Veja que ele tinha características, né? Quando você pega a estátua de Daniel, você vê que a estátua de Daniel ela tinha características, né? Cabeça de ouro, peitoral de prata, pernas de cobre, né? E pés de ferro e dedos de argila. Assim vai. São materiais cada vez mais com um valor menor. Então, esta fera ela é mixigenada porque ela tem dentes de ferro. Veja bem, o ferro é exatamente, né, a parte da perna aonde se encontra Roma na estátua, ok? Nós vamos ver isso aqui rapidamente. Aqui nós temos então a gravura do Daniel sonhando com essas criaturas. Aí vocês conseguem assistir aqui, né, que você tem um leão alado representando a Babilônia, você tem aqui um urso representando a Média e a Pérsia,
você tem aqui o leopardo com 4 cabeças, representando aqui a Grécia, e aqui você tem esse animal terrível, representando inicialmente Roma. Mas veja que ele tem o dente de ferro, certo? E isto é uma coisa muito interessante que eu quase não vejo pessoas explicarem ou falarem. Vamos agora ver uma outra gravura. Nesta outra gravura, porque a profecia é a mesma, tá? É contada de formas diferentes. Isso é uma particularidade da Bíblia. Ela fala o mesmo assunto de vários pontos de vista diferentes, mostrando ilustrações diferentes para falar da mesma coisa. Então, aqueles 4 animais que foram vistos lá por Daniel, eles também têm a mesma representação aqui da estátua. Sendo o primeiro aqui a cabeça, que é Babilônia, representando o leão. Essa parte aqui do peitoral aqui, representando a Média é a Pérsia, tá? Que foi o governo que sucedeu ao Império Babilônico, né? E aí vou colocar desse lado aqui Babilônia, certo? E aqui eu vou colocar uma cor diferente. O leão, né? Babilônia. E aqui a gente vai só trocar de cor aqui para ficar mais didático. Aqui então você tem a Medopécia, já está de azul, né? Representa o urso. E a Média e a Pérsia. Ok? Aí depois você vai ter o próximo animal, tá? Que vai ser esse animal aqui, ó. Que na verdade na estátua é representado por essa parte aqui, ó. Aí você vai ter aqui a Grécia, representado o leopardo. E aí você vai ter a Grécia. E o quarto animal, ele representa uma extensão maior. Por quê? Porque ele é diferente de todos os outros. Isso significa que ele não tem apenas um significado. Não é só Roma, entende? As pessoas custam aprender e entender isso, mas é uma coisa muito simples de entender. O quarto animal, ele é totalmente diferente de tudo que foi visto anteriormente. Embora esses animais aqui também sejam esquisitos, né? Leão com asa, o mais normalzinho é o urso. Leopardo com 4 cabeças e com asa. Então também são esquisitos esses governos, né? Essas feras governamentais animalescas. Mas neste caso aqui, olha, começa com Roma, certo? Aliás, deixa eu fazer do outro lado aqui. Começa com Roma, certo? E representa aqui esse monstro. Vou escrever monstro, porque não tem descrição, certo? Não tem descrição exata isso. Por que não tem descrição? Porque é como se fosse um Frankenstein, né? É um remendo de governos. São vários e vários governos diferentes, não é só um governo. E além de tudo, ele tem também uma característica muito interessante. Então aqui, ó, bem nessa parte aqui, olha, foi aonde começou tudo, né? Isso aí começou aonde? Se vocês analisarem bem, agora eu vou fazer aqui, ó, as partes da estátua, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Aqui é ouro, a cabeça, ouro. Aqui é prata. Aqui é cobre. E exatamente aqui é ferro. Ferro, né? E bem embaixo você vai ter barro. Olha que interessante isso que nós estamos falando aqui. Então, vamos aqui, ó. Animal terrível e espantoso, tá vendo? Ele era diferente e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, tá vendo? Esses dentes grandes de ferro, né, é o que o animal usa para destruir, né, a presa. Então, é exatamente aqui, ó, este animal aqui, olha, a parte de ferro, a parte que devorou, né, o mundo, o Império Romano, iniciando com Roma,
devorou o mundo ferozmente, devorou os cristãos, devorou o Cristo, né, o ungido de Deus. Ele devorava e fazia em pedaços, tá vendo? Ó? Devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobrava. Então, o que ele não devorava, ele pisava, tá? Então, vamos continuar. Um dia nós vamos fazer um estudo profundo sobre isto, né? E vocês vão ver mais informações sobre isso. Era diferente de todos os animais. Tá vendo? Olha, ele não significa apenas um governo, entendeu? Enquanto Babilônia aí recebeu uma sucessão direta de um outro império, né? Que era o Império Persa. Aí depois o Persa recebeu a sucessão do Alexandre o Grande, né? Depois seus 4 generais. Não, esse aqui é diferente. Ele inicia com Roma, mas você tem 2 pernas, né? E você tem 10 dedos. Então o fim de tudo isso vai ser em 10 reis. Antes dele, né? Ele era diferente de todos os animais antes dele, ou seja, do leopardo, do urso e do leão. Quer dizer, esse Império Romano aqui, que a gente chama de romano do ponto de vista histórico, biblicamente ele ainda não acabou, ok? Biblicamente ele ainda tem influência no mundo e ainda está para surgir ainda 10 reis, 10 dedos, que veio desse rumo aqui, romano, tá? E aí, é neste que vai surgir algumas coisas interessantes. Ele tinha 10 chifres, tá vendo? 10 chifres, 10 dedos. Aqui eu tô fazendo o paralelo com a estátua. Do mesmo jeito que a estátua tinha 10 dedos, essa fera também tem 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno diante dos 3 primeiros chifres e foram arrancados. E eis que neste chifre olhos como os de homens e uma boca que falava grandes coisas. Então aqui nós já estamos vendo, né, que desta fera, né, animalesca que surgiu lá em Roma e foi vindo, né, porque isso aqui, ó, é corrente de tempo, pessoas. Isso aqui é corrente de tempo, ó, de cima para baixo. Iniciou aqui, ó, em Nabucodonosor. Vou colocar só inicial NAB. E aí termina onde? Quando Jesus chegar. Então isso aqui é o tempo que foi passando. Então esse pedaço também, ó, é um tempo. Embora se iniciou em Roma, continuou a história. Então a gente tem que olhar para a história e ver como que a história foi se dando. E isso é interessante porque, embora nós estamos falando do Antigo de Dias, isso tem totalmente correlação com os cristãos, com a vida do cristão, com o que vai acontecer com cada um de nós, com a grande tribulação, com o reino messiânico, né? Tudo tem relação. Com o anticristo, né? Aqui, olha, esse chifre pequeno com bocas como homens e olhos como homens e boca que falava contra Deus, aqui já é a descrição do anticristo, do antimachia. Vocês podem ver isso em outros textos, né? E falam claramente disso. Aí agora nós chegamos na parte que nós queremos. Então, esse aqui que eu dei agora foi um contexto do que estava sendo falado aqui por Daniel. Vocês entenderam que Daniel estava recebendo uma visão que responderia a perguntas sobre a escatologia bíblica, ok? A escatologia dos finais dos tempos, de tudo que iria acontecer com a humanidade, com o governo do homem, ok? Representando por essa grande estátua que eu interpretei para vocês, né? Que representa esses animais aí, ok? Então agora nós vamos pegar e vamos voltar aqui para o que agora Daniel estava vendo, né? Então se diz: e continuei olhando, porque na visão da noite, né? Estava tendo um sonho, uma visão, né? Até que foram postos uns tronos. Presta atenção nesse detalhe. E um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era puro como a lã, também branco, né? Puro, branco. E seu trono era como chama de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Bom,
embora essa descrição também ela se apresente, né, ao Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, em Apocalipse capítulo 1 principalmente, vamos ver aqui. Sua cabeça era e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Então, existe uma particularidade do ministério de Jesus que ele se apresenta parecido também com essa descrição do Antigo de Dias aqui, ok? Eu já vi alguns irmãos assim, que eu até respeito muito, dizendo que o Antigo de Dias é Yeshua, só que isso não tem muito cabimento de acordo com o que o próprio Daniel fala. Yeshua não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ainda mais quando é colocado na mesma cena. Então não tem como você dizer que essa pessoa aqui é Yeshua por causa desses detalhes, né? Lembrando que em um outro contexto, como de Apocalipse capítulo 1, sim, Yeshua ele tem essas características, né? Só que se você olhar realmente a vestimenta dele, ele também está se apresentando como sumo sacerdote. E aí, por ele ter essas características do próprio Pai, ele está se mostrando como sumo sacerdote magistral e eterno, né? O maior de todos os sacerdotes. Então, isso causa na mente de alguns a ideia de que o Antigo de Dias é o Filho, né? O Filho de Deus. E algumas das descrições que é ditas para o Antigo de Dias faz parecer a obra do Mashiach. Mas se você prestar bem atenção no que está sendo dito aqui, é um pouco difícil de você falar isso. Vamos mostrar por quê. Vamos lá. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui na gravura? Né? É um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriu-se os livros. Ok? Então eu estive olhando por causa da visão da grande palavra que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Essa descrição aqui é da resolução dos governos humanos. Ele estava vendo, primeiro ele viu o Antigo de Dias sentado no trono, e aí logo ele já foi chamado a atenção a este fato. Quando o Antigo de Dias se assenta em seu trono e é aberto rolos, o julgamento do governo do mundo é executado. É basicamente essa aqui a mensagem que está trazendo, ok? Então vamos lá. E quando os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongado a vida até certo espaço de tempo. Isso aqui um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Isso aqui é muito relevante na escatologia bíblica. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Então, esse texto aqui desfaz a crença de que Jesus seja o Antigo de Dias, porque nós sabemos que o Filho do Homem, né, é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo falou isso, né? Jesus disse, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado, Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, sentado à direita do poder e vindo com as nuvens dos céus. Eu estava olhando na minha visão, e eis que vinha nas nuvens dos céus. Tá vendo? Então, quando o Mashiach foi ressuscitado, a Bíblia fala que ele passou alguns dias aqui com os apóstolos e discípulos. Depois ele foi para o céu em nuvens, né? Ele subiu em nuvens. Então Daniel está falando deste evento, né? O Filho de Homem, Jesus subindo na sua feição humana, né? Por isso que usa a expressão Filho de Homem. Toda vez que ele está falando disso, ele está falando do ressuscitado Jesus como homem, né? Ressuscitado Jesus como homem. Jesus ele não ressuscitou como Espírito, ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, né? Mas ele não foi ressuscitado como Espírito. Veja minhas mãos
minha carne, o espírito tem carne e ossos? Não foi o que ele perguntou para os seus discípulos? Então Jesus não é mais um espírito, pessoas. Uma vez para sempre ele assumiu a forma de homem, certo? Claro que é perfeito e claro que foi glorificado, né? Então ele tem um corpo glorificado. Não é um simples corpo carnal, mortal, que não tem vida em si mesmo. Então essa ideia de que alguns acham, né, que é impossível Jesus estar nos céus porque carne não é do céu. Na verdade a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que carne e sangue não herda o reino, entende? Só que no caso ali, Jesus, ele não é carne e sangue, ele não fala de sangue, né? Ele fala carne e ossos, né? E ele foi levantado em poder, então ele é um ser, né, poderoso. Na verdade, é que algumas pessoas não entendem sobre a nova criação, a nova forma de vida que Jesus iniciou, né? Uma série de muitos, mas ele é o primeiro entre muitos, né? Então, ele é uma criatura hoje que ele tem o corpo humano, né, carnal, mas ele é um poderoso, né? É um poderoso perfeito. Então, o corpo dele é capaz de ir ao céu, de ir ao terron, a ficar debaixo da água, a passar paredes. Na verdade, né, essa descrição que nós vemos hoje dos super-heróis, com esses poderes todos, é o que Jesus Cristo é, entende? Se você fosse pegar aí os X-Men, né, com esses poderes todos que eles têm, de passar parede, de desaparecer, aparecer em outro lugar, de voar, né? E mesmo assim sendo humanos, entende? Jesus é assim. Ele tem todo o poder que foi dado pelo Pai, ele foi glorificado, mas ele está na feição de homens, ele não está mais na feição de espírito. Por isso que o texto de Daniel, ele trata o Filho de Deus como filho de homem. E aí sim, ele poderia aparecer perante Deus como filho de homem, entende? Com corpo mesmo, carnal, né? Só que não carnal do pecado. A carne que ele foi ressuscitada, né? Por isso que a carne dele não pôde ver a corrupção. Esse é o sentido do texto, né? Porque se fosse em espírito, não faria sentido. Aquele texto que fala, né, que o corpo dele não poderia ver a corrupção. Por isso que foi só 3 dias no coração da terra. Deus não permitiu que a carne deteriorasse. Por quê? Porque aquela carne ali seria levada para sempre, né? Jesus teria aquele corpo ali para sempre. Embora não se fala na Bíblia, em lugar nenhum, que o sangue é dele, né? Ele teria sangue, né? Ele fala carne e osso, ele não fala sangue. Porque o sangue dele foi derramado por nós. Então faz sentido a gente acreditar que Jesus ele não precisa, né, desse sistema mais que nós temos como ser humano, que é coração, né? A questão da respiração que está ligada também ao sangue. O sangue dele, o precioso sangue, ele foi derramado, né, na terra, foi lavado a terra e foi lavado os nossos pecados. Mas mesmo assim ainda ele continua sendo um ser humano, continua sendo um ser poderoso e um Deus, né? Ele é um Deus e na verdade ele é o primeiro da nova criação, do novo ser, do novo homem, o cabeça. Então aí, olha, este filho dirigiu-se ao ancião de dias, então não pode ser a mesma pessoa. Então, embora Jesus apresente características do ancião de dias, e aí você vai entender que o ministério de Jesus, como porta-voz do Pai, ele está ligado ao que o Pai faria, entende? Se fosse o Pai também faria a mesma coisa. Então Jesus ele representa o Pai, ele é a cópia materializada do Pai, entende? É como se Deus estivesse ali. Por isso que a Bíblia fala de Jesus como Deus, né? Como falando, né, de Jesus como sendo o próprio Deus às vezes. Aí as pessoas confundem, né? Acham que é trindade, tudo isso. Mas não é. É a autoridade do Filho como sendo autorizado pelo Pai, né, de agir como Deus na Terra. Entende? Então quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele vem como Deus, né? Emmanuel, Deus está conosco. Entende? Ele vem com toda a autoridade que o Pai deu para ele, inclusive com o nome do Pai. E Yeshua, né, tem nesse nome Yeshua, que na verdade é uma forma reduzida de Yehoshua, Yahoshua, ou seja, Yahoo salva, né, Yahuwah de salvação, o Deus Yahoo de salvação, que é o Filho, mas não é a mesma pessoa, entende? Por quê? Porque o Filho se dirige ao Pai. E fizeram chegar até ele. Até quem? Até o Pai.
Então os anjos, os santos anjos, né, os 4 santos anjos, faz o próprio Filho se achegar perante o Pai após a sua ressurreição. Isso aconteceu, vocês podem ver isso em Atos, né, dos apóstolos. Depois, uma outra hora, a gente pode estar vendo. Aqui, ó. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Né? A descrição anterior fala que ele subiu em nuvens. Por isso que Daniel vê aqui o Filho chegando em nuvens e se achegando perante o Pai. Aqui é o recebimento dele. Ok? Aí olha só o que vai dizer assim, ó. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações, línguas o serviço. Seu domínio é um domínio eterno, não passará. Seu reino tal que não será destruído. Então, exatamente, quando Jesus se apresenta perante Deus, a Bíblia toda testemunha sobre isso. Ele recebe todo o domínio, todo o poder e toda a autoridade. Veja que isso acontece e não é em 1914, tá? Como as testemunhas de Jeová ensinam. Isso acontece exatamente depois da sua ressurreição, né? Em algum momento depois da sua ressurreição, Jesus recebe toda a autoridade. E depois ele sobe, ascende aos céus para se assentar perante o Deus Todo-Poderoso e esperar até o Deus Todo-Poderoso permitir que ele comece, de fato, a mudar as coisas aqui na Terra de acordo com as profecias.